Esse é o Direito na Escola Cast, o podcast do Direito na Escola. Ele tem uma razão específica. A gente quer levar a mensagem de que o direito precisa ser ensinado nas escolas para o Brasil inteiro. Por isso montamos essa estrutura. Hoje eu estou aqui com essa equipe inteira. Dá uma olhada aqui na câmera. Essa é a... Fran. Nath. Então, Natália Nunes e Natália Araújo. Olha só, a gente tem então 3 quadros centrais sobre o Direito na Escola Cast. Primeiro, a gente vai entrevistar professores contratados. Só professores contratados. Também a gente terá as autoridades da OAB e depois Poder Público. Então, em resumo, a gente vai entrevistar pessoas do Poder Público que efetivamente contribuíram para a pauta e conseguiram implementar. Claro, autoridades da OAB que efetivamente conseguiram implementar. E também professores efetivamente contratados em escola. E hoje a gente começa com o Direito na Escola introdutório. Vamos falar um pouquinho da história e essa mesa não foi montada ao acaso. Aqui a gente tem um exemplo de 4 gerações do programa Direito na Escola. Eu comecei em 2011, né, dando algumas aulas isoladas. Depois a gente tem aqui a Fran, que começou em 2017. Depois Natália Araújo. 2019. E Natália Nunes. 2022. Várias gerações. Aí você pode dizer assim, 2017 para 19 ou 19 para 22 não muda nada. Muda Muito. e muda muito. Nós vamos falar sobre isso hoje. Começando, contando essa história. Vamos por ordem de antiguidade, então. Vamos lá. Estamos aqui, então, com Franciane. Mais para a maioria das pessoas, a Fran. Fran, me conta um pouquinho como foi essa sua história de entrada, qual foi a transformação que o Direito na Escola gerou em você. Eu acredito que se você está aqui até hoje é porque teve alguma transformação, estou presumindo isso. E você me fala um pouco da sua função, tá? Só dando um contexto, hoje você coordena algumas regionais, né? Você, então, leva professores que estão em dar aula, às vezes, a primeira vez em escolas. Então, você lida com vários tipos de pessoas. Me conta um pouco, começando pela história da transformação. Então, vamos lá. Iniciei em 2017. Foi um período em que eu estava buscando um sentido útil mesmo para poder só advogar, estava vazio, senti essa necessidade. E eu já tinha vindo do Escola Integrada. Entre 2007 e 2010, eu paguei 3 anos da minha graduação dando aula de Direitos Humanos e Ética. E aí, na página da OAB, eu vi lá o último dia de inscrição para o Direito na Escola. Ainda nem sabia, comecei a pesquisar, só garanti meu ingresso para minha entrada. Na época ainda era feito no Prolabore, então era um corpo pequeno, a gente não tinha nem 200 pessoas. Hoje a gente faz evento para 1.200 pessoas para participarem. E entrei lá com esse sentido do social, de trabalhar de forma voluntária. E ali naquele momento veio a transformação, porque você sabe que ali você está plantando uma semente, você está ali começando a construir algo de diferente, dá uma oportunidade, que é a falta que os meninos têm. A oportunidade de ver que existe outras possibilidades, que eles acreditam que não tem essa possibilidade, que é aquilo que você está predestinado pela sua condição social, pela sua classe, e eles acabam aí matando, às vezes, os sonhos. Depois disso, eu comecei a ingressar um pouco mais, participando. Então, eu participei do primeiro DNA Experience, trabalhando. Então, eu ajudei desde confecção de crachá, entrega de crachá, tendo esse contato com o pessoal, só que esse era o meu dificultador. Meu dificultador não era nem a sala de aula, era esse contato social com a galera, com os outros advogados mais ainda. Então, eu tinha um entrave que eu não conseguia socializar, conversar. Então, para mim, tinham que ser funções em que eu tivesse no backstage, que eu não conversasse, que eu falasse o mínimo possível. Fran, nem dá pra acreditar que você era essa pessoa. Hoje, esse ser humano falante, né? O grilo Não, falante. você é o nosso volante, né? E tem Eu um sou caso, mais. né? Eu me lembro claramente a primeira vez que a gente conversou, né? Como que foi essa história? Bom, foi meio que no susto, porque eu quietinha, cabeça baixa, que era o habitual, e o Lucas veio. Olha, você é bacana, você ajuda, faz um bom trabalho, mas aqui, por que você só fica de cabeça baixa? Levanta a sua cabeça, você tem que encarar as pessoas, você tem que olhar no olho, você tem que conversar comigo no olho. Aí você assusta, assim, poxa, não era uma questão de xingar ou de chamar atenção, era algo que era para eu começar a me tocar mesmo, que foi esse primeiro toque. E onde eu comecei a tentar, e era difícil, gente, segurar o olho e olhar no olho da pessoa, eu tinha essa dificuldade, porque eu tinha a dificuldade de conversar.
não era falta de conteúdo, de saber do assunto, era insegurança natural mesmo, minha. E aí eu comecei a ir treinando, porque ele ficava de cima, dando os toques, e ia me dando desafios à medida. Até que surgiu a possibilidade de vir para a Venda Nova, coordenar. Na época, o Arley Belo, que é o atual presidente, ele, né, tinha o nome de diretoria, e eu não quis assumir. Eu virei e dei não para ele 3 vezes. Eu não esqueço disso na vida, que ele queria... Frank, quero você para assumir, porque eu já estava atendendo a região de Venda Nova. Depois desse processo do Lucas, você tem que se impor, levanta essa cara, encara as pessoas. Então, nesse processo, as pessoas conseguiram a me ver mais. E comecei a receber esses convites para ir substituindo outros professores ou outras escolas que iam surgindo. Eu tinha disponibilidade e acabava assumindo. E aí, conversei com o Lucas, morrendo de medo, porque, tipo, o Lucas vai me tirar fora dessa, porque eu não quero. Aí chega aqui o Lucas, não, a gente vai fazer sim, Fran, estamos de acordo, conversamos com o Arley Belo, ele, parabéns, seja bem-vinda, você será presidente do Direito na escola em Venda Nova. Eu, por onde que a gente começa, né? Porque a minha visão era externa, eu não sabia como é que fazia uma comissão, né? E hoje você também coordena pessoas que chegam até lá, né? Vamos entender um pouco essa história daqui a pouco, vamos entender só o início aqui de cada um também. Daqui a pouco eu vou te perguntar exatamente sobre isso. Quem é a pessoa que chega a primeira vez? Você vê pessoas que estão dando aula pela primeira vez, depois você vê professores muito mais experientes. Se isso tem diferença, como que acontece, qual é o caminho para essa evolução, que foi um pouco da sua evolução, né? Mas antes disso, vamos entender aqui, Natália Araújo, então você entra no programa em 2019. Como foi essa primeira chegada? O que você viu a primeira vez? Antes de entrar, na verdade, eu tive um impacto muito negativo, porque eu estava me preparando para a segunda fase do exame da ordem, e na época a Denise Torquato, que hoje é a presidente da Comissão Estadual em Minas, ela era minha monitora e ela me fez o convite para participar. Eu, muito desconfiada, pesquisei nas redes sociais, no Google, e não achava nada de direito na escola. Na época, pagava uma taxa de inscrição de R$80. Eu falei assim, ai, gente, será? Dava aquela dúvida, porque não tinha nada falando sobre o negócio. E, como muito desconfiada que sou, acabei cedendo e indo. E a primeira impressão que eu tive foi, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Porque lá todo mundo se conhecia. Também foi o treinamento presencial no Prolabore. E todo mundo se conhecia, eu me senti muito deslocada, porque eu também, como a Fran, sou a pessoa mais tímida da sala, que não conseguia conversar, que realmente preferia ficar sempre atrás das câmeras e nunca aparecer, nunca levantar a mão para fazer perguntas. E aí vai a Denise e fala, inclusive a minha aluna, Natália, tá aqui e ela foi aprovada na OAB. E eu tô Na assim, frente do gente, auditório inteiro. todo mundo... E todo mundo viu essa cena, eram mais de 200 pessoas. Os eventos do direito na escola são sempre muito cheios, né? Acho que eu fui a única que fiquei desconfiada. Porque realmente tinham muitas pessoas. E naquele dia eu falei assim, nossa, eu enxerguei uma possibilidade de mudança. Porque eu queria também fazer parte daquele movimento em que as pessoas sorriam, as pessoas tinham uma meta, tinham um propósito e todo mundo estava ouvindo o que estava sendo dito. E muitas vezes, o que a Fran disse, muitas vezes os jovens, eles têm os sonhos mortos ali, né? Algumas situações fazem com que esses sonhos morram. E a gente também. Só que a gente muitas vezes se encontra em alguns lugares, o ambiente, a ambiência, elas nos transformam também. E o direito na escola foi crucial para estar onde estou. Hoje eu estou na frente de uma câmera. E não somente pelo voluntariado, que eu trabalhei muito durante todo o tempo para contribuir mesmo com o projeto e o propósito, mas também eu pude me profissionalizar. A pessoa que tinha vergonha de tudo tem hoje os próprios treinamentos, o próprio negócio, é presidente de uma comissão. E eu nunca imaginei que isso seria possível. Só para entendermos esses resultados, você é presidente de que comissão e quais são os negócios? Hoje você vive da educação. Exatamente. Eu sou presidente da Comissão Estadual de Marketing Jurídico na gestão 2022-2024. Da OAB Minas. E também tenho a minha empresa de marketing jurídico, em que eu ajudo nos treinamentos e capacitação de advogados que desejam se posicionar no digital e utilizar o marketing jurídico na advocacia.
Isso fora do direito na escola. Dentro do direito na escola, como tudo aconteceu? Eu comecei a me engajar mais nos projetos internos, como no DNA Experience, que foi em 2019. Eu ajudei também no mesmo setor da Afro, inclusive foi nessa oportunidade que a gente se conheceu. A gente estava no credenciamento, preenchendo crachá, entregando kits. E naquele dia, que foi o meu segundo direito na escola Experience, eu pude ver que aquilo ali era o meu lugar. Eu queria realmente fazer aquilo acontecer. E foi magnífico, porque vendo toda a rotina interna e, ao mesmo tempo, acompanhando o que estava acontecendo no externo, que eram as palestras, as pessoas envolvidas, pessoas que tinham muito tempo de casa, como a Amanda Rodrigues, o próprio Alexandre Costa dando entrevista, aquilo realmente motivava a gente a continuar, porque era o caminho certo e era algo que faria com que os meus sonhos não morressem. E que eu não ficasse em um lugar que eu não queria, que era um escritório, sentada numa mesa, redigindo peça e sendo mal paga por isso, sabe? E quando a gente entra pela primeira vez, a gente vê um programa de voluntários. Só que o que você tem dentro, você pode multiplicar ainda mais as suas possibilidades e oportunidades na carreira profissional. E mesmo tendo o meu negócio como empresa, mesmo integrando a Ordem dos Advogados, eu também sou advogada. E tudo isso dá para conciliar, e o direito na escola me possibilitou muito. Dentro do direito na escola, retomando aqui a história, eu iniciei com um projeto de lives semanais com os membros, que foi bem no início do contexto da pandemia. A gente não tinha mais aula, a gente não tinha mais o que fazer e as pessoas ficavam ansiosas pelo que podia fazer. As escolas estavam paradas, qual seria o próximo passo? Já sei. Você poder contar a sua história no programa e inspirar outras pessoas que desejam também integrar para que vivam a mesma experiência que eu vivi, que você viveu. E foram aí mais de 30 lives. Toda semana a gente fazia 3 lives com internet caindo, a pessoa não conseguindo entrar, mas a gente ia, fazia, remarcava e fazia, e acontecia. E eu acho que nesse momento o direito na escola deu um salto para o digital, né? Porque logo veio a gravação do curso online, veio a abertura de mais uma turma e eu acompanhando tudo aquilo e dando feedback para o Lucas, nossa, podia fazer dessa forma. E ele então me pediu para que eu pudesse editar alguns vídeos para descarregar um pouco a sua carga de trabalho, que estava intensa, né? Você estava fazendo tudo dentro da sua casa. E desde então, eu comecei a editar os vídeos, logo depois vieram os criativos, aí quando eu vi, já estava tomando conta da rede social e cuidando do marketing. Sim. Eu vou contar então uma versão dessa história. Era desse jeito, a gente entrou na pandemia, a gente fazia cursos de acordo com o que cabia na sala do Prolabore. Lembrando, Prolabore, para quem não conhece aqui em Belo Horizonte, todo mundo em Belo Horizonte conhece, mas para quem não é da cidade, é um cursinho grande, né? Acho que um dos maiores aqui, um dos melhores também. Então a gente fazia cursos com o que cabia lá dentro. O auditório maior que tinha eram 200 pessoas, então nosso curso tinha 200 pessoas. Só que veio a pandemia, a gente começou a fazer online, então a gente foi para 600 pessoas e começou a subir o número na pandemia. E claro, né, até então eu fazia tudo isso sozinho, né? Gravava, editava, montava, atendia, respondia Instagram, fazia os posts. E claramente isso é pesado, né? A partir desse nível começa a ficar muito difícil. E a Natália, ela me liga pedindo a senha do Instagram. Você não só pediu o live. Foi os destaques. Foi os destaques primeiro. Você pediu pra arrumar os deixa eu destaques. arrumar. Gente, era de flor. Tipo isso. Aí ela falou assim, deixa eu arrumar a página inicial ali do Instagram. E ela pediu a senha. E a gente tinha conversado poucas vezes. Ela era muito bem referenciada pela Denise. Só que eu gostei daquela iniciativa. E querendo ou não, a página, sei lá, já tinha uns 10 mil seguidores perto disso. Você não sai dando senha pra todo mundo, né? Mas eu falei, eu vou dar a senha, vamos ver o que ela vai fazer. Fiquei curioso. Né? Porque ninguém tinha pedido. Todo mundo já tinha falado que ia fazer 1000 coisas. 90% das pessoas não faz o que fala. Falei, eu vou dar a senha. Dei a senha. Ela não só arrumou os destaques, como ela já estava com a senha, ela perguntou se ela podia fazer lives mensais. E ela falou, eu quero começar a entrevistar as pessoas antigas do programa. Me passa alguns nomes aí que eu mesmo vou começar a entrevistar. E eu falei assim, eu gostei mais uma vez dessa iniciativa, porque ela não ficou pensando assim, por que você não faz uma live? Né? Talvez ela pensasse que só eu quisesse aparecer. E não, ela falou, deixa eu fazer. Eu falei, eu quero. Eu era tímida, hein, gente? E ela era Ainda tímida bem do que negócio. era mais tímida do que eu. Testemunho dessa mesa de timidez. Dessa mesa de timidez.
E aí ela começou a fazer as lives e eu comecei a gostar disso. Começou realmente as pessoas a entrarem, comecei a receber. Eu vi a live da Natália. Eu falei, olha, tá funcionando, as pessoas estão vendo de verdade. E a partir disso, eu tava com uma demanda de vídeo muito grande para editar. Quando eu digo muito grande, é muito grande. Eu lembro que na época parece que estava aprovando, não sei se era a lei de Belo Horizonte. Era BH. Era a lei de BH. Então todo mundo queria gravar depoimento. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço parte. Tinha uma sequência de depoimentos, assim, tipo 60 vídeos por dia. E aí ela começou a legendar e pós-headlines para mim. E eu pagava ela por vídeo. Então eu comecei a trazê-la para trabalhar comigo. Falei assim, não, você vai fazer isso, eu vou te pagando por vídeo para me desafogando aqui. Então, ela foi fazendo isso, daí a pouco, na pós-graduação. Essa é a fase 2 da história, né? Porque aí logo em seguida que eu entrei, em 2019, 2020, já formada, eu entrei na pós. Você que falou comigo, entra nessa turma. Aí eu, não, como que eu vou fazer? Não tenho grana, não tenho carro, não tenho teto. A gente sempre tem as desculpas, as objeções. As objeções, as dificuldades que a gente põe mesmo. Aí o Lucas falou, o investimento que você vai fazer vai retornar. Eu falei assim, eu creio, vamos lá então. Aí eu fiz a pós, eu me inscrevi e com medo, né, gente? Sempre com medo, porque como jovem advogada, ingressar no mercado naquele momento, pra mim ainda era muito difícil. E aí na pós, tava tudo maravilhoso. Aí veio a pandemia. A pandemia, a gente saiu, né, já era muito especialista assim no digital, comecei a ensinar isso na pós com muita ênfase, porque, né, naquela hora todo mundo tava com medo de morrer, de passar fome. Eu não sabia nada sobre pandemia, eu falei, vou fazer o que eu posso, também tentar tava com medo ajudar. de morrer e passar fome. Então eu falei, vou ajudar de alguma forma. Eu falei, bom, passar fome eu posso ajudar as pessoas a evitar, porque o digital dá mais dinheiro do que o offline. Naquela época eu já sabia disso. Eu já tinha virado essa chave, eu já ganhava mais no digital. Eu vou ensinar. E os alunos tinham muita dificuldade. O pessoal não sabe mexer direito nem o Word. Quanto mais ganhar grana de verdade. E a Natália começou, então, ela falou assim, Lucas, eu posso vender aula particular ou mentorias para os alunos da minha sala? Aí eu falei, pode vender. E no que ela falou, pode vender, os alunos começaram a comprar e, de repente, né, eu precisava contratar novos professores assistentes. E, na verdade, ela já era isso, né? Porque ela já estava vendendo. Eu falei, ao invés de você cobrar do aluno, eu te pago. E aí, mais uma vez, eu a contratei, só que dessa vez para uma instituição de ensino superior, que à época ainda era o Grupo Ânima de Educação, né? E aí, então, ela consegue seu primeiro contrato numa instituição de ensino superior, na época como professora assistente, para fazer o que ela já fazia, né? Então, a gente vai chegar nessa parte da profissionalização. Daqui a pouco, a Fran está em stand-by, você fica agora. Vamos entender um pouco a história de entrada da Natália Nunes, que você entra, então, em 2022. Isso, eu fui a mais recente, né? Só que ao mesmo tempo, igual você tinha falado, às vezes as pessoas acham que não tem diferença entre 2019 e 2022. Tem diferença até de 2022 para 2023, né? E olha que eu entrei depois do primeiro semestre aí de 2022. Mas eu, diferente das meninas, eu nunca fui tímida, né? Nunca tive problema em conversar com as pessoas. E foi assim que eu entrei na minha sala de aula da pós. Na verdade foi antes. Eu tenho que contar essa história. Não, gente, é muito humilhação até aqui, tá vendo? Gente, por favor, porque eu também faço parte do comercial do direito na escola. E essa menina aqui não me deixava em paz. Natália, eu preciso fazer minha inscrição na pós, não sei o quê. Natália, não sei o quê. Natália... Força de vontade, eu chamo isso, tá? Iniciativa, né? Iniciativa. Aí Tava cheia a vaga? Era Tava, não tinha mais vaga. Não sabia dessa história. Aí essa menina, deixa eu fazer minha inscrição na pós, na pós. Destino. Eu quero... No WhatsApp já, né? Não, no Instagram. E depois foi pro WhatsApp. Depois você pegou eu fui pro meu seu WhatsApp. Instagram também. Foi, mandou mensagem tudo quanto é lá. Bem Lugar, incisiva. porque as inscrições, Querendo elas são bastante. limitadas para os cursos, né? E aí já tinha acabado. E ela querendo fazer a inscrição dela. Eu falei assim, onde que eu vou tirar a vaga? Mas aí a gente conseguiu um lugar maior. Eu falei assim, olha, Natália, já tá disponível, pode fazer. Ela fez rapidão. Foi. Aí chega ela lá na pós. Aí. Cheguei na pós e assim, eu tive a mesma sensação que a Nath, que foi entrar e falar, gente, todo mundo aqui se conhece. As pessoas com camisa de direito na escola e todo mundo conversando. E eu entrei e falei, que isso? Eu não conheço ninguém. Eu me senti tipo, uma pirralha de 10 anos de idade, não conhecia ninguém, não conversava com ninguém. Aí eu falei assim, bom, eu saí de casa com um objetivo. Eu vou ser vista. Eu falei isso com minha mãe, falei com meu pai, falei, eu preciso ser vista. Porque eu comecei pelo mesmo motivo da Fran, né? Que era esse cunho social mesmo, de fazer algo
que, no fundo, você sentia que estava fazendo a diferença. Então, eu falei assim, eu preciso chegar lá e eu preciso ser vista, primeiro. E depois que eu for vista pelas pessoas, eu vou começar a fazer. Que aí, né, já tem 2 pontos aí garantidos. Então, eu fui e sentei na primeira fileira, na cadeira do meio, a sala lotada e só aquele lugar que estava vazio. Fora isso, só os lugares do fundo. Aí, eu sentei na frente, assim, ó. Aí, eu nunca tinha visto o Lucas, eu nunca tinha visto a Nath, eu não conhecia o programa. A minha madrasta, que é pedagoga, me indicou o programa do Direito na Escola, porque eu sempre quis dar aula. Então, eu cheguei lá, tinha visto, assim, a cara de vocês por um momento na hora da inscrição e tal, e aí eu falei, tá, vou ficar aqui na frente. E aí, durante a aula do Lucas, eu fui falando, gente, isso aqui é maravilhoso, todo mundo tinha que ter acesso a esse conteúdo. E aí, o Lucas deu um exercício, nunca vou esquecer isso. Ele deu um exercício assim, ó. Gente, eu vou dar 15 minutos e vocês vão conversar com 3 pessoas da sala. E eu, muito comunicativa, assim, falei assim, tá, olhei para um lado, tinha um menino, sim. Olhei para o outro, uma moça, e a caneta da moça tinha um adesivo do Direito na Escola. Eu falei, é com ela que eu vou conversar, porque ela que, pelo vídeo, já faz parte do programa. Interesseira, né? Mas eu precisava ser vista. E aí, eu comecei a perguntar para ela como funcionava. Ela falou que já era membro, já dava aula. Comecei a contar um pouco da minha história. E aí, eu tinha que conversar com outras 2 pessoas. A minha segunda pessoa foi o Lucas. Ele estava em pé lá na frente, a gente começou a conversar. Falei um pouco da minha trajetória, assim. E a terceira pessoa foi a Natália. Então, tipo assim, eu consegui, nesses 15 minutos, conversar com as 2 pessoas que eu precisava que me enxergasse naquele momento, né? Sem saber, né? Sem saber. Então você foi interessada. Isso. Não foi interesseira. Não foi interesseira, eu fui interessada. É. E aí, eu lembro que eu cheguei pra Natália e falei, Natália, olha, eu tenho... Na época da pandemia, eu também parti pra minha faculdade e falei, olha, eu quero fazer lives com os professores, fazer uma dinâmica que alunos conversem com professores sobre algumas temáticas. E a faculdade achou incrível, ganhei certificado por isso, por ter criado o programa. Então, eu tive professores, né, que sempre me apoiaram a ser professora e tudo, e eu falei com ela. Só que toda entrevista que eu faço para dar aula, eu tomo pau na idade, porque eu tenho 24 anos. Então, assim, eu não conheço um lugar que contrate, lembro direitinho dessa frase, eu não conheço alguém que contrate uma pessoa de 24 anos para ser professora. Aí a Natália falou assim, eu conheço. Quem me contratou? O Lucas. E aí eu falei, que máximo, né? Eu já tinha conversado com o Lucas. E eu falei assim, maravilha, ótimo, estamos no caminho. E aí, durante a aula, assim, a gente saiu para almoçar. E aí, assim, Deus foi muito maravilhoso, que colocou uma das minhas professoras mais queridas no meio do caminho, que é a professora Núbia, né? Que hoje ela é conselheira federal. E aí, ela, primeira coisa, falou, Lucas, minha melhor aluna da graduação. Aí eu falei, Jesus. No meio do restaurante, do nada, do é importante nada. dar isso. Gente, do nada. Ela Ela com um tava cachorro, passeando sei com um lá. cachorro. É. Ela tava passeando com o cachorro dela, do nada. Foi uma coisa que eu falei, gente, tá vendo? Eu joguei pro universo que ia acontecer e aconteceu. E aí, depois disso, eu comecei a participar mais, né, do Direito na Escola, assim, do lado de fora, do lado externo, como aluna. E aí, começou assim, Nath, vou precisar de você pra fazer o café no dia da aula da pós. Você lembra disso? Uhum. E eu falei, claro, eu posso. Fui lá, fiz o café e depois... Pesquisou no Google como faz como café. fazer café. Não, mas aí depois a gente começou... Não sabia nem como é que usava ebulidor. Não, gente, eu tava, já tinha essa experiência do café. Aí depois foi assim, eu preciso que você ajude o Wesley na transmissão. Aí eu já comecei a ficar mais atrás. E ali eu já comecei a me integrar um pouco mais do programa, além da fase de aluna, né? Que foi conhecer um pouco os bastidores. Que para uma aula precisa ter alguém para fazer um café, precisa ter alguém para fazer a transmissão, precisa ter alguém para ter esse acesso com os alunos, né? Só lembrando que hoje você é professora contratada, né? Sou professora contratada. Nós vamos chegar E não é nessa pelo parte. Lucas, E né? não foi E não é pelo Lucas. Verdade. Vamos entender essa parte da história da profissionalização. Então a gente entra agora nessa Não, parte. eu acho que é você agora, né? Porque Vamos você lá. é o mais antigo, é o Exatamente. fundador. É. E você passou por muitas fases e conheceu muitas pessoas diferentes. Muitas. Eu conheci muitas pessoas diferentes. Primeiro, eu comecei levando alunos meus. Em 2011, eu era professor de uma faculdade aqui em Belo Horizonte. Comecei a levar os meus alunos para dar aula de direito. Eu sempre achei que o direito tinha que ser ensinado em escola,
como a gente tem um dado, né, 99% das pessoas que formaram em direito acham que o direito tem que ser ensinado em escola. Eu cresci com esse desejo, enfim, essa história é mais longa do que isso, fica para um próximo podcast, e formei, virei professor. Virei professor de direito antes de virar advogado. Acho que aí o mundo já estava querendo me mostrar que tem jeito, sabe? Eu tinha 27 anos de idade, eu era professor de faculdade boa aqui em Belo Horizonte. E eu fui sem mestrado, sem nada daquilo do que as pessoas falam, preciso disso, preciso daquilo. Nunca fui melhor aluno em escola, nunca fui monitor de nada, nunca tinha... Eu sempre achei que professor era legal, só que eu não achava que era para mim, porque eu não achava que eu seria capaz. Eu não via essa carreira como possível, mas não é porque eu não achava legal, é porque eu não me sentia digno dessa carreira. Mas os acasos da vida, na mesma época da faculdade, eu comecei como aluno de um cursinho, que é o ProLabore, aqui em Belo Horizonte, era um cursinho top, só que eu não sabia nada, assim, da matéria, porque eu me formei, eu fiquei um tempo fora do país, assim, fugindo da vida, né? Não é fugir nada criminal, não é isso não, mas fiquei viajando, perambulando pelo mundo aí, e quando eu voltei, já não era o melhor aluno, em 2 anos o direito muda completamente, tive que fazer um cursinho, não tinha grana para pagar, tive que ter bolsa, essas paradas assim, então tive que resumir rápido toda a prova da OAB, então criei um método para eu passar na prova da OAB, e esse método era uma planilha muito lotada de cores, assim, né? Que meu pai é professor de matemática, então eu fui fazendo o meu método e ia pedir nele para me ajudar a pôr aquilo visualmente, claro. Então ficou uma planilha muito lotada de cores, assim, chamou muita atenção. E um dia eu tava no ProLabore, e os acasos, Davi, quando você tá mal, tudo vem mal, né? Tudo bem mal. Tipo assim, aí um dia eu tô andando, devendo, com bolsa no cursinho, andando de moto, sem carteira, com os documentos todos vencidos, aquela benção. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Por favor. Isso foi gravado. Hein? Aquela benção toda, eu vou pegar meio quarteirãozinho de contramão, não façam isso em casa, um caminhão vem e me derruba da moto. Me derruba da moto, eu quebro o pé, então fico engessado até o joelho, assim. E não conseguia andar, então eu ficava praticamente dentro do cursinho o dia inteiro, mergulhado nessa fórmula de tipo, tenho que passar, é a minha última chance da vida. E no que era a minha última chance da vida, um monitor do cursinho, que é mais uma das coincidências da vida, morava no meu bairro, ele chega e vê essa planilha. Ele fala, o que é isso? Aí eu vou e explico pra ele o que é que eu tava fazendo, sem nenhuma pretensão, tava totalmente preso ali, não tem que passar. Eu mostro pra ele aquela planilha e ele fala... Vou mostrar pro dono do cursinho, que mais uma das coincidências da vida tava meio que passando assim na hora. Ele foi, abordou, mostrou pro cara, falou: olha essa planilha aqui, olha esse método. Ele olhou, achou interessante, mas não deu aquela atenção total. Mas ele gostou e falou assim: eu quero entender melhor. E me falou: vai na minha sala amanhã pra você me mostrar. E aí ele falou: amanhã começa às 7 horas da manhã. Eu, 7 horas da manhã, tava lá na porta da sala. Só que ele só chegava às 9. Eu falei: tá tudo bem, vou ficar aqui esperando. Na hora que ele chegou, de coincidência em coincidência, em coincidência, ele para olhar minha planilha, entende meu método e fala: isso é muito legal. O método, para quem é do direito, vai entender, nada mais era do que... Era uma das primeiras provas da FGV. Tinha tido pouco exame ainda, não sei se era o quarto exame, uma coisa assim. Então eu refiz as últimas provas e achei um padrão. Falei: olha, cai 10 questões de ética, cai tantas de civil cai isso. Criei números. Falei: então vou estudar só 2 matérias e vou passar. E aí, não que eu falei pra ele, você falou: isso é interessante. Hoje todo mundo faz isso, né? Mas naquela época não se falava nisso ainda. Eu parei pra desmembrar a prova inteira. Eu fiquei mais estudando a prova do que o direito. Porque por uma questão óbvia, eu falei: vou estudar o direito inteiro? Não, eu vou estudar a prova inteira. Então, questão de óbvio. E aí ele falou: que legal, mas pra que você criou isso? Eu falei assim: eu criei pra eu passar na prova, só que se você me deixar dar uma aula sobre isso, eu quero dar. Eu gostaria de explicar esse método para outras pessoas. E ele deixou. Né? Na época era satélite ainda, 2011. Nem era internet funcionando assim, não. E eu não sabia que essa aula seria assim. Então ele me colocou numa sala gigante para 200 pessoas, como é lá, e ainda transmitida via satélite. E eu falei... Até 2012 era satélite. E eu falei assim, ó... É a chance da minha vida isso aqui, né? Que dia que alguém vai me deixar subir numa sala de aula desse nível, assim? Eu falei: vou dar a melhor aula que eu posso dar. E foi o que eu fiz, né? Com um cabelo enorme, não cabia nem dentro do terno direito, assim. Falei: vou dar a melhor aula que eu posso dar. E além de dar a melhor aula que eu posso dar, eu falei: não vou dar só uma aula, eu vou dar um método inteiro, assim, e vou corrigir de graça para quem quiser. Foi um jeito de eu prender aqueles alunos em mim, né? Eu falei: só quem quiser que eu corrija as provas, eu corrijo.
E aí, não façam isso em casa novamente, só que ao invés de dar o meu e-mail, eu dei o do Prolabore. Eu falei, quem quiser ser corrigido, manda e-mail pra cá. A estratégia aí. Essa foi a estratégia. de milhões. É. Então, a caixa de e-mail deles estourou. Aí eles falaram, agora não tem como tirar, porque quem vai corrigir tudo isso aqui? Só poderia ser Lucas e aí eu Andrade. falei com ele, ó, não fica com raiva de mim. Eu dei o e-mail aqui, porque eu queria fazer uma coisa bem institucional, eu corrijo de graça. Não vou te cobrar, não tô te extorquindo, não. E ele falou, não, então você pode ficar. E foi nessa, de ficar de lá, de corrige. Um dia faltou um professor, eles me deixaram dar a aula oficial, assim. Nessa aula oficial tava lá uma funcionária da faculdade. Primeira aula que eu dei na vida, tirando essa gravada, para um público de verdade, tinha uma funcionária da faculdade, ela falou, a gente precisa desse serviço na faculdade. E aí me contrataram na faculdade, claro, comecei de graça, mesma coisa, mas enfim, no mesmo ano eu era professor de cursinho, curso técnico e faculdade. E aí eu passei a ter o que eu não tinha, passei a ter dinheiro, passei a ter entradas, passei a ter acessos. Porque quando você é professor de um cursinho muito top, de uma faculdade legal, você começa a ser visto diferente. Tem isso. Esse cargo, ele tem isso. Então, né? E a experiência também. E a né? experiência, a rodagem. Aí eu falei, agora é hora de eu emplacar esse programa. E comecei a dar as aulas de graça e levar alunos da faculdade. E aí eu comecei a perceber algumas nuances sobre a formação de professor. Como que funciona, né? Eu saí de um cursinho muito top para dar aula em faculdade. Desculpa, algumas pessoas podem se sentir ofendidas, mas tem uma queda de qualidade. O cursinho melhor da cidade era dos melhores professores, né? Lá tinha pessoas que recebiam, não vou nem falar o valor aqui, mas era coisas de 10 a 20 vezes mais do que um professor de faculdade no valor da hora. Então dá diferença. Aí eu comecei a falar, cara, professores de faculdade não são tão bons assim. Comecei a ver isso, claramente. E aí comecei a levar os meus alunos para dentro da escola. Eu falei, a verdade é que as pessoas não sabem falar. Eles não conseguem falar em público, eles não conseguem organizar um texto mínimo. Eu falei, eu preciso de ensinar. E aí começa a surgir, então, a primeira formação de professores. Eu formando os meus alunos para dar as aulas, eu falei, não posso jogar esses alunos sem um treinamento na escola. Eles são muito, desculpa assim a expressão, eles são muito destreinados para isso. Eu falei, eu vou ensinar. E aí começou a vir colegas meus de faculdades, que eram muito técnicos, mas às vezes não sabia transmitir o conhecimento, quanto mais para uma criança adolescente. Eu falei, eu vou ter que treinar os advogados e professores de direito também. E aí cheguei, então, pro dono do cursinho Prolabore, né, que sou grato demais ao Carlos Cruz, acho que foi o meu primeiro professor, assim, de me ensinar mesmo a dar aula, né, ele corrigia até as cores do meu pincel e falava, talvez essa cor é melhor, dava dicas nesse nível. E aí, falei, posso treinar professores aqui? Aí falou, pode treinar, a sala é sua, eu quero contribuir com a sociedade. Aí comecei a treinar aos sábados. Aí a ideia era um treinamento de 2 sábados. Dei o primeiro, dei o segundo, no que acabou o segundo, aconteceu uma coisa incomum. Normalmente sala de aula diminui pessoas, né? A primeira aula tem um tanto, na segunda diminui. Eu dei um primeiro sábado, no segundo tinha mais gente do que no primeiro. Aí eu acabei a aula, tava todo mundo dentro da sala. Aí eles falaram, vamos marcar mais um? Porque não exauriu o conteúdo. Eu marquei um terceiro, quarto, quinto, sexto, e com essa crescente, aumentando pessoas. No 8º sábado aconteceu uma curiosidade. 8º sábado consecutivo. Aí uma das meninas levou a mãe. E aí o que eu entendi com esse recado? Eu falei, quando a pessoa leva a mãe, o que ela quer dizer? Tem algo muito legal. É claro que a mãe tinha nada a ver com aquilo, mas o recado para mim foi, isso precisa acontecer. Eu falei, gente, 8 sábados, eu não vou fazer um nono de jeito nenhum. Eu vou transformar isso aqui numa pós-graduação, porque já tá dando uma carga horária alta. Vou transformar isso. Aí articulei dentre as instituições que eu tinha contatos e tal, e transformei isso numa pós. Então surge, a primeira especialização em formação Então, de um único ato, surgiram 2 programas. O Direito na Escola, em que você levava os alunos e precisou formar esses alunos para ministrarem aulas de forma efetiva, e depois a pós-graduação, que virou justamente esse treinamento para fomentar o direito na escola. E nessa época, é importante dizer, hoje a gente tem muitos professores de direito contratados em escolas, em muitos lugares formados por nós. Acho que todo mundo sabe que é inquestionável, né, que funciona. Hoje posso dizer com segurança, é inquestionável, mas na época não era. Então a maioria daquelas pessoas não tinha certeza se seriam contratados, o que aconteceria. Só queriam fazer, às vezes até mesmo, às vezes não, para serem voluntários. Eles estavam pagando para serem voluntários. Até porque o voluntariado, eu acredito que seja a parte mais importante desse processo de início.
Porque não tem como você querer ser um professor contratado sem a experiência que você vai adquirir dando essas aulas de forma voluntária, né? E é isso até que um professor meu, né, nesse momento que viu que eu queria seguir a carreira docente, me falou. Ele falou assim, você precisa adquirir alguma experiência, porque a gente tem vários fatores que cada pessoa, né, tem no seu individual ali que pode dificultar um acesso a uma área. Então, por exemplo, você se acha nova para ser contratada, então traga essa experiência. E a experiência talvez seja por meio do voluntariado, que eu consegui com o programa do Direito na Escola, né? Sim. Indo até as escolas e dando essa aula de forma voluntária que você consegue aprender antes de se profissionalizar, durante, né, eu acho que o processo de profissionalização. Você vai se profissionalizando e vai reparando a sua evolução dentro de sala de aula. E uma coisa que eu reparei, que eu acredito que os 4 têm em comum aqui, é a iniciativa. Muitos profissionais, eles não passam da linha do amadorismo porque eles esperam tudo pronto. Uhum. O Direito na Escola, ele entrega tudo pronto. Tem um método a ser seguido para você ser contratado. Mas se você não tiver a iniciativa, não tem vai como. rolar, não vai acontecer. Não adianta a Fran pegar na mãozinha, porque não funciona. Quando eu comecei, você Complementando, lembra que toda aula era Natália Nunes. toda hora era Natália Nunes. Então, tipo assim, se não tem essa participação, porque o voluntariado você tem que profissionalizar ele também. Uhum. Porque a profissionalização não é só para a pessoa ser contratada. Ela é, inclusive, para a gente melhorar a nossa qualidade enquanto voluntariado. Porque o fato de ser Enquanto voluntariado profissional, né? não é de qualquer jeito. É profissional. Ele não Isso. deixa de ser uma carreira em hipótese nenhuma. Porque você está ali exercendo a docência na hora que você está fazendo voluntariado. É sua opção ficar no voluntariado ou não. Tanto que a legislação, quando a gente aprova a lei, o voluntariado ele continua como uma opção. Se a pessoa quiser continuar de forma voluntariada, quando abre os editais, ela não é vedada. Então, essa é uma forma porque algumas pessoas questionam, até aproveitando o podcast, que é porque a gente tem os professores contratados, eu, a Fran, sou a pessoa que não é contratada. Mas por uma opção, porque eu gosto do voluntariado e gosto de estar nessa parte acompanhando passo a passo do treinamento, porque eu sei a evolução que a Natália Araújo teve, eu sei a evolução que a Natália Nunes teve, eu sei a evolução de cada professor que hoje está contratado. Se você me fizer qualquer pergunta, até sobre o tema da aula, sobre qual desenvoltura, sobre qual a série, eu consigo te identificar de todos que são aqui da Grande BH, aí pode pular para a segunda etapa? Pode pular, mas na verdade você é contratada, né? Você faz o estágio de docência e você coordena Sim. professores, na verdade. Então, Não, eu falo na qualidade de professor É, mesmo dentro da você instituição. começou coordenando. Eu né? comecei Você não- coordenando. seu primeiro cargo foi coordenando. Foi coordenando. Então, sim. só o pessoal Mas não não ficar deixa na de ser um dúvida, contrato. não deixa de ser um contrato. Mas iniciou dessa forma de organizar como que ia funcionar. Primeiro, na verdade, eu e o Lucas, a gente ficava naquilo, o que a Fran gosta de fazer, o que a Fran quer. E no meu perfil lá do DISC, que eu lembro que foi uma surpresa para todo mundo, meu perfil é a coisa mais louca, né? Que é o S e ainda é o geral. Então, são duas combinações que como é que você põe isso para poder funcionar, para executar? E eu ficava assim, Lucas, calma, é porque eu preciso entender o todo. Se eu não entender o todo, eu não consigo fazer ali, porque eu preciso entender por que eu tô fazendo. Por que eu tô uma fatia? Eu preciso de uma fatia, ok. Mas eu preciso entender a pizza inteira. Então, esse processo, até dele também ter a paciência, porque a coisa é muito rápida. Então, do que eu vi em 2017 para 2023, foram 300 coisas diferentes. Pandemia, pós-pandemia, de 21 para 22, 22 para 23, você ser fora da UAB, depois você se tornar uma comissão de UAB, que a gente gera também outro nível de tratamento, outro nível de visão, e surgiu essa oportunidade. Então, além de estar em Venda Nova, eu comecei a coordenar as regionais, porque eu fiquei volante, que era o nome que a gente dava. Fran estava volante solta, porque tinha mais flexibilidade pela minha jornada, eu já não era mais advogada associada, então minha flexibilidade era muito maior do que quem tinha um contrato e dependia de liberação de escritório, Tinha que essas seguir coisas. horário, né? Tinha que seguir horário. Então, eu consegui fazer esse acompanhamento até um pouco de forma mais natural. E aí,
começou vendo a nova e aí foi subindo. E aí eu fui a pessoa que acabou acompanhando aí mais de 40 escolas dentro de Belo Horizonte. Então, eu acompanhei a formação, inclusive, dos professores contratados. O passo a passo, inclusive, da Daniele Bartilheiro, que foi a primeira dentro da prefeitura, antes mesmo da gente ter a regulamentação da lei. Então, a Nath Nunes, o contrato, eu que fiz o contrato. Foi mesmo, pedi pra cá. Fez E literal, auxiliei, redigiu, eu inclusive, redigi né? o contrato, Isso, foi inclusive, mesmo. porque não tinha o modelo pro O dela, da O Daniele, dela, do da Daniele. Marley. Você, então, realmente cumpriu Da bem essa Thaís, missão. Deixa eu fazer uma Felici- pergunta isso sobre a profissionalização. Então, você começou a receber essas pessoas que estão tendo ali os seus primeiros contratos como professores. Você deu exemplos de pessoas que conseguiram, mas tem algumas que ainda estão começando. Tem diferença das que estão começando e não conseguem, das que conseguem, das pessoas muito experientes que você encontra no programa? Porque aqui tem de tudo, né? Tem. Quem está entrando e tem professor top dos top dos top. Qual que é a diferença? A diferença, primeira, é a questão da sua entrega e essa iniciativa. Ela faz totalmente diferencial. E a sua participação. Você não esquecer ali do voluntariado, porque a todo momento você está treinando. O voluntariado, ele te treina e te aperfeiçoa para cada aula que você vai dar ali no seu contrato. Então, quem chega, no início, você chega tímido, meio que sem saber como que vai funcionar, como que você fala, como que você aborda. E uma coisa é a gente ter o treinamento, mesmo que ele seja online, mas na hora que você vem ir para a prática, para a sala de aula, aí você chega e tem uns meninos em cima da mesa. É. Aí, bolinha voando, papelzinho voando, menino gritando, um dando soco no outro. E tem gente que nunca viveu essa realidade. No meu caso, que já tinha experiência, era mais tranquilo, então eu consegui lidar. Então, até nessa organização, eu identifico até o perfil de quem é o advogado, procuro entender a história dele, aí é a parte da minha necessidade de ter aprendido a conversar e socializar, porque ela fez uma diferença gigante, que na hora que eu entendo, se você é um professor que teve uma passagem, por exemplo, por escola pública ou por escola de região de periferia, eu sei que em determinados ambientes você vai ter um entrave, uma dificuldade, porque não foi sua realidade. Então, para eu te colocar numa privada, você vai ter, às vezes, um entravamento. E são coisas que são bloqueios que são nossos naturais, que a gente só descobre na hora que vai para a sala de aula, que a gente não consegue identificar. Então, nesse passo a passo, eu tenho os bloqueios próprios, naturais de cada um, por cada realidade. Vamos enumerar. Você acha que a diferença tá? Alguns têm bloqueios Alguns têm próprios. bloqueios Que mais? próprios. Você tem Controle da turma, né? os você tá dizendo. controles, com a insegurança de não se sentir capaz. Uhum. De Esse dominar a turma, né? Esse é um problema. E a terceiro, na verdade, ponto, é essa dedicação de você ir lá. Porque, por mais que eu esteja à frente, Compromisso, né? o compromisso. Você acha que os comprometidos conseguem mais? Os compromissos conseguem mais. Então, por exemplo, todos esses que alavancaram e que eu fiz os contratos, todos eles posso te dar o prazo exato, 6 meses. 6 meses? 6 meses. Com 6 meses de compromisso, 6 meses dando quantas aulas por semana? Isso é legal da gente mapear, não tinha olhado ainda. 6 meses, uma vez por semana? Qual que é a média? Média foi entre 2, 3 por 2, semana. 3 vezes por semana durante 6 meses. Variando Varia. entre Quantas os vezes anos. você deu por semana? Você tá Eu nessa dava média? essa média. A Eu Nath, dava a aula média de manhã 3. e dava aula à tarde também, em Durante escola 6 meses. pública, particular, ensino médio, fundamental. Eu cheguei a dar bastante. No mínimo, cada antes do professor deu pelo menos 50 aulas. Isso. E eles continuam E eles ministrando, continuam né? Eu vejo eles ainda, nas mesmo fotos. tendo contrato, eles continuam o voluntariado, eles conseguem equilibrar, inclusive nem abrem mão de deixar de dar as aulas no voluntariado, e tem esse compromisso, não só com eles, mas de aprender, porque hoje ele está lá como professor, mas na semana seguinte ele está como ouvinte na aula do outro que está falando de Maria da Penha, que a gente não tem no meu início conhecimento. Foi isso mesmo. Então, esse comprometimento também de você entender que o fato de você já ser professor, já estar contratado, que você não para por ali, você tem que aprender ou continuar ouvindo o outro. Então, por isso, todo mundo me vê sempre como ouvinte em alguma aula de alguém. Dou várias aulas, mas eu estou sempre ouvinte de alguém. Por quê? Você tem sempre alguma dica, algum exemplo. As perguntas nunca são as mesmas. Você tem essa diversidade. E se você ficar muito ali metódico, você corre o risco de uma hora
Até você mesmo cai naquele seu vazio, parecendo que você está fazendo uma mesmice. Você caiu numa rotina. E quando você está ali no voluntariado, ele te tira daquela rotina do contratado, que você está com a turma fixa, que você sabe o seu planejamento anual, o seu planejamento da sua aula diária. E no DNE, no Direito na Escola Voluntariado, você tem versatilidade. Então, hoje eu estava falando de cyberbullying, amanhã eu tenho racismo, depois cyberbullying, depois eu tenho mercado de apostas. Ou seja, temos totalmente, assim, desconexos, de certa forma, uns com os outros. Mas é isso que faz com que a gente melhore, aprimore, e isso te ajuda na sua profissionalização, porque você vai aprendendo a falar para públicos diferentes. Então, um ponto importante é, no método nosso, colocar os professores para treinarem tanto em ambiente de escola pública e privada, ensino fundamental e ensino médio. Isso. Porque também você precisa se descobrir, porque a maioria É chega muito diferente. cru e não sabe. Então, nesse processo que eu estou acompanhando, é onde ele também está se descobrindo. Alguns já chegam para mim muito mais prontos, eu consigo a pessoa muito mais rápida. Mas mesmo que não chegue tão pronto, se ele tem essa dedicação, Sim. o aluno, por mais que ela não tenha a dificuldade de falar, de socializar, ela tinha dificuldade de quê? De aprender, de saber como que eu falo isso, eu tô passando. São os questionamentos que ela vem depois para mim. Fran, o pessoal tá entendendo? O que eu tô falando tá indo? A percepção dos alunos, por isso a gente tem as avaliações, né? Tanto professores quanto as escolas, que a gente não tinha. E foi um compromisso que é quando a gente sentou e tá assim, Fran, o que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar da qualidade do atendimento, porque se eu tô tornando a galera profissional, ela tá profissional no contrato, mas ela está profissional no voluntariado. Então, a gente tem que garantir que a qualidade, ela permaneça, melhore, e que eu não tenha uma queda. Não pode ter uma diferença do professor contratado, que é o que a gente vê, a diferença que você deu aí, do graduação para o cursinho. Eu posso falar porque eu fui aluna pro Labore. Porque eu tinha medo de não passar na prova da OAB. Então, E até dentro do voluntariado tem um método também a ser seguido. Você não fica indo e, método. sabe, Não- não é não- bagunça, não né? é. Então, tem que ouvir, tudo depois tem é- que meiar a aula. tudo é então- pensado e é criado. Quando a gente está de fora e a gente chega, né? Vem só aluno, a gente não consegue ter essa noção. Eu fui ter ela depois que eu vim para dentro. E aí, quando a gente fez aqueles desenhos, porque eu sentei pro Lucas e eu desenhei, não foi o Lucas que chegou. E o Lucas virou assim, eu não quero problema, eu quero solução. Não precisa me trazer o problema. Porque problema vai ter um monte. Eu quero que você chegue pra mim e já fala, Lucas, eu vi um problema aqui assim, 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 assado. Eu acho que a gente pode fazer isso. Aí a gente vai discutir se essa solução vai ser válida ou não. Então, esse foi o meu processo aqui dentro, de a pessoa que só ficava confortável ali na frente da sala de aula, com o pincel, com a caneta, acompanhando. Do lado de cá, backstage, que não conversava, para a pessoa que anda. Hoje eu transito, então eu passei a ser a pessoa que representa o direito na escola nos eventos institucionais de OAB. Então, eu fui para fora de Belo Horizonte, para outras cidades, outros municípios. Então, eu tinha que conversar com o presidente da subseção, com o presidente da comissão lá, ou subseções que queriam ter. Aí tinha outras autoridades. Então, a vergonha, a timidez, a falta de... Coloca Elsa no aí não bolso pode e vai. ter. Não Sair na tem. marra. Não, essa você pega e vai. Tipo, te ligar 5 horas da tarde e falar, amanhã a gente tem uma reportagem 7 horas da manhã. Ok. A gente faz também. Tô pronta. Fran, hoje o Lucas, ele fala assim, Fran, eu preciso que você liga, fala na escola X. Tem. Fran, eu preciso de um contato X. Qualquer um aqui, se me pedir algum contato, é imediato. Mas eu trabalhei para poder fazer isso. Sim. Eu precisei Sua preparação. quebrar, porque ou eu era profissional, ou eu era só uma pessoa Amador. legal. É. E o que era o que o Lucas falava. Você é uma Fran legal, mas eu tenho que ser uma Fran que trabalha e é legal. O legal, ele vem depois. O trabalho, ele vem primeiro, porque ele, na verdade, é o reconhecimento do seu profissionalismo. Então, se hoje as pessoas falam Fran dentro de uma OAB e as pessoas já sabem quem é, teve um dia que eu brinquei, que eu falo, gente, não aguento mais me chamar de Fran. Alguém, vamos dar de nome, que eu não aguento mais Fran, porque teve um dia que eu não estava dando conta, porque a demanda foi tanta, principalmente próximo ao evento ou depois do evento, bomba, Instagram, WhatsApp. Aí é que eu sinto que a Nath
Araújo passa com as mensagens no Instagram e tudo mais. Agora a Nath Nunes também tem a sofrência, porque é um boom e é um mar de gente. E que a gente não faz essa ideia, aí você pensa assim, poxa, todo mundo que tá indo ali tá passando. Então, quando sobe, cada professor que é contratado, então desde o ano passado para cá, eu sei que são pessoas que passaram. Então, eu tenho compromisso também com essas pessoas. Então, eu tenho por obrigação de melhorar, de aprimorar. Então, do mesmo jeito que eu não sabia, o Ash não pode, eu tô lá ajudando, fazendo transmissão, eu não sabia operar. Hoje eu consigo operar a câmera, eu sei onde funciona, onde que vai cada cabo, como que mexe lá na máquina de som para poder fazer. Claro que a gente sempre tem aquele receio, porque não é a nossa área, mas ele faz parte, e o Direito na Escola ele traz isso, principalmente pela pós, porque a gente acha que é só saber teoria, ou sua matéria, eu vou chegar lá e vou dar experiência de Betim. Lá a gente precisa trabalhar a gamificação, mas por que eu identifiquei gamificação para os meninos aprenderem? Porque a gente na pós teve a gamificação. O que é a gamificação? Como que a gente traz isso para... Então, são essas coisas que vão nos tornando. Então, a pessoa acha que a gente destaca porque a gente é top, porque a gente é foda, é muito bom. Não é que a gente é ruim, mas a gente está buscando o melhor. Todo dia a gente dá o melhor e tenta melhorar no dia seguinte 1%, 2%, 3%. Porque não para. A gente se cobra isso internamente o tempo todo. Eu preciso melhorar porque você tem que estar ali, porque tem pessoas te vendo, tem pessoas te seguindo, tem pessoas que estão ali querendo fazer. Como que a Fran faz? Que é a pergunta que eu mais escuto. Fran, você dorme? Durmo. Opa, Isso é verdade. Legal. Então, Fran, parabéns por toda essa, primeiro, transformação, né? E agora pela transformação que você gera nas outras pessoas que estão chegando. Parabéns e obrigado por isso. Nath, você vive uma coisa parecida, né? Muitas pessoas passam pela sua mão. Como que é essa parte da profissionalização? Você, então, como aquela aluna que vendia monitoria para alunos da sua própria turma aqui da nossa pós, você passa, então, a ser a coordenadora adjunta disso, né? 3 anos depois. Então, hoje você tem que agendar desde os nossos professores mais top, né? Eu lembro o dia que você saiu aqui de uma reunião comigo e caiu, você fez uma live na hora, você falou, não acredito que eu tô nessa mesa. Então, tipo, você, hoje, pessoa que coordena esse nível de professoras como a Ailda, como também a pessoa que tem os professores que estão chegando, vários níveis. Me fala um pouco sobre isso. Sim. Na profissionalização, eu acompanho 3 níveis de professores e eu acredito que a preparação deles é crucial para que eles sejam enquadrados em cada uma dessas categorias que eu criei, assim, para poder até saber como contactá-los. O professor top é aquele muito diferente, sabe? Com ele não tem dificuldade nenhuma, a não ser a agenda. A agenda dele é sempre cheia e muitas vezes ele não consegue nos atender. Ele quer nos atender, mas ele não consegue. E ele quer nos atender pela história que ele tem dentro do programa. E aquele professor top, ele também faz o esforço para estar conosco. Como a professora Hilda mesmo, que mora quilômetros de Minas e sempre que é chamada, é convidada, ela está aqui presente. E o que é não dar trabalho nenhum? Não dá trabalho nenhum é aquele professor que fala assim, o que eu tenho que fazer, que eu tenho que entregar, e quando eu tenho que gravar, quando eu tenho que ministrar a aula, ele já sabe o que fazer, vai, acontece, ganha todos os fãs ali, porque eles realmente são diferenciados, sabe? Sim. Então, esses professores são os mais tranquilos de lidar, assim. E isso é o mais difícil até da gente contactar, porque tem que ter todo aquele jeito, né, de toda aquela formalidade, porque eles são top, né, gente? A gente tem que respeitar. E é muito engraçado, porque o Direito na Escola também nos potencializa sentar à mesa. E quem me contou essa história, inclusive, foi a professora Hilda. Ela falou o seguinte, quando você for a pessoa mais inteligente da mesa, você está sentada na mesa errada. E no dia que eu sentei na mesa dela, eu falei assim, nossa, eu venci na vida. Realmente foi aquele momento de, eu tô sentada na mesa certa, porque vocês dois, ele conversando, eu fiquei tipo, uau, cara, isso é possível, sabe? E é diferente, assim, porque a gente muda o nível, né? Sobe um pouco o jogo. E outra categoria de professor é aquele professor que é o mais ou menos. Ele não é nem o top e nem o menos. Ele é um pouco difícil de você contactar, porque ele acha que ele é a estrela e quer muitas vantagens, tem exigências
Não que seja ruim atendê-lo, claro, mas a preparação dele o levou a isso. E eu acredito, assim, pela vivência circulando entre todas essas categorias, o professor top, ele não tem isso, sabe? Ele não tem essas exigências, esses não-me-toques, ele não tem, porque ele sabe como funciona. E ele já tem uma visão que muitas vezes ultrapassa a docência. Ele tem uma visão de negócio, ele tem uma carreira para além da docência. Então, assim, ele não tem tempo para perder e ficar de mimimi, sabe? Eu acredito que você também vive isso todos os dias, né? Sim. E o professor, mais ou menos, ele é esse. Que ainda não é a estrela, mas ele se comporta como tal, se acha. E é muito difícil você manter esse contato com ele para que ele continue ministrando as aulas. Até porque o conteúdo dele é legal, ele se esforça, mas não encanta, não deixa fãs, sabe? E tem o professor que ainda está em preparação. E, assim, o professor em preparação, ele demanda muita atenção no conteúdo que ele está ministrando, até na forma de abordagem do aluno, e alguns até pecam pelo estrelismo, sabe? Por brigar, ou então por dificultar. A pós-graduação, ela tem muito dessas possibilidades para os professores do próprio direito na escola, de viabilizar os contratos para os nossos membros. E muitas vezes os professores, eles sempre impõem alguma dificuldade, fecha a porta. Já nos deparamos com diversas situações assim. Isso é muito ruim para ele, porque a síndrome da estrela, ela sempre é colocada à frente. Ou às vezes da insegurança, né? Tem cada caso um caso. Cada caso é um caso. A gente também tem essa questão da insegurança, tem a questão do não objetivo com uma especialização, sabe? Tem professor que realmente nasceu para dar aula em escola, ou em graduação, ou só está querendo se formar, se capacitar, mas não quer ir para a prática. E tem o empreendedor, que é aquele que sempre está buscando inovações e cuidar do próprio negócio, por exemplo. Então, eu criei essas 3 categorias mesmo só para identificar o comportamento e o estilo de cada um. Mas tudo isso chega a esse ponto a partir da formação que ele teve. Então, vou repetir as 3 categorias. Mas você identificou, então, coordenando cursos, que existem 3 categorias de professores. Quais são essas 3 categorias? O professor top, que é aquele acima da média, que realmente é uma estrela, mas não se comporta como tal. Mas ele é a estrela, todo mundo ama, ele realmente conquista fãs dentro da sala de aula, pelo conteúdo, pela sua disponibilidade. A professora Hilda é um exemplo disso. O professor, mais ou menos, que é aquele que é mediano, ele não é a estrela, mas se comporta como tal. E existem alguns comportamentos que deixam a desejar, como o estrelismo, as exigências, a dificuldade em falar com o aluno, a exigência e a imposição de conteúdo que às vezes nem é exigido dentro do curso, e o professor que ainda está chegando, é o bem iniciante mesmo, e que alguns têm as suas dificuldades, os desafios e precisam se capacitar mais, e outros que têm um pouco Chegou agora, mas já quer sentar na janelinha. Já quer ser a quer estrela. E aí tem um pouco de dificuldade nisso. É bom transitar entre esses 3 públicos até pra gente saber onde colocar essas pessoas, sabe? Porque esse papel de coordenação adjunta não é só um título. A gente tem que ter responsabilidade também com os professores e com os alunos, principalmente. Porque se não for para capacitá-los, para formar, para contribuir com essa formação, para que eles sejam alguém para atingir os objetivos que muitas vezes a gente encontra, não vale a pena, sabe? E vem mais uma coisa. Você, então, nessa função, você lida com professores. E alunos também. E aí você lida com alunos. Então você também consegue enxergar alunos como inúmeros que a gente tem, né? Em 3 anos você viu muita gente ser contratada em muitas coisas. Então, quem é o aluno que é contratado e quem é o que não é? Porque você, inclusive, faz essa função hoje de recolher as atividades, ver quem entregou ou não, né? Você dá uma filtrada ali antes de eu corrigir. Quem é o aluno que é contratado e quem é o que não é contratado? Qual é a diferença dos dois? E retomando aqui o que eu disse anteriormente, eu acredito que o aluno que é contratado é o que tem iniciativa, sabe? Ele liga o civirômetro e não sabe editar um vídeo, ele procura no YouTube um tutorial, ele tá sempre disponível, ele sempre se coloca à frente, mas não querendo ser a estrela. Ele não abarca tudo pra si, sabe? Ele não pega tudo pra si, não. Ele é a pessoa que abre as portas, que até ajuda outros colegas.
Então, ele é aquela pessoa que está se formando como líder, vamos dizer assim. Porque o professor, ele é um líder. Ele é um líder ali da Dentro sala de aula. sim. Exatamente. E não dá para ele não ser o líder dentro da sala de aula, porque senão os alunos tomam conta ali da situação, ele não consegue Então, ministrar. peraí, é o civirômetro. Iniciativômetro. É o civiniciativômetro, é o desejo de ajudar as outras pessoas. E liderança, você acha que o que cumula essas 3 Eu acho. personalidades aqui, ou características, é o que consegue? Eu E acredito você que tem sim. um tempo que eles têm conseguido? A Fran falou que a pessoa ela dá 50 aulas em 6 meses, é a média. E ela também trouxe as características. Tem um tempo para esse contrato? Como tem sido? Ou você não parou para refletir? Te peguei no susto, né? Eu acredito que você me pegou no susto. Por quê? No contexto da pós-graduação, a gente tem aulas e conteúdos de níveis voltados para a educação e voltados para o empreendedorismo. Então, os alunos, eles vão flutuar nesses 2 campos, Né? sabe? Então, a gente vê mais alunos desenvolvendo no ramo do empreendedorismo, que é muito mais interessante. Por que mais interessante? As pessoas, elas não são formadas para ganhar dinheiro. Quando a gente fala dinheiro, as pessoas escondem. E por que não falar sobre isso se é uma coisa muito positiva para os profissionais? Então, quando eles têm acesso a esse tipo de conteúdo, eles abrem a mente, o leque de possibilidades, e eles começam a investir nesses 2 campos. O que eu mais vejo na pós-graduação em docência jurídica são os professores que estão com enfoque no empreendedorismo. Tanto que na turma que está vigente esse ano, eu perguntei para eles assim, gente, quem quer ministrar aula? Poucos levantaram a mão, acho que 2 pessoas. E quem quer desenvolver algum projeto empreendedor? Todo mundo levantou a mão. Até aquela pessoa mais tímida da sala, eu falei assim, qual projeto você quer desenvolver? Ela, eu quero criar uma monitoria para ajudar as pessoas a passarem no concurso da Polícia Civil. Olha... E às vezes até esses projetos empreendedores também pode ser incluído o ministrar aula, né? Também. É igual essa coisa de mentoria, a pessoa tem que ser um bom professor, um profissional, para poder conseguir passar com bastante clareza. Fica aí uma matéria para o próximo podcast. Depois a gente pode ir anotando, né, essas ideias para os próximos. Porque isso é uma mudança. Antes da pandemia não era assim. Eu tinha muita resistência de pessoas para falar de negócios e dinheiro e tecnologia. Agora, depois da pandemia, eu também senti isso que você está dizendo. Sim. Mudou. Depois vamos muito. entender isso para um outro podcast. E o pessoal também pode mandar aqui nos comentários Sugestões, desse né? vídeo, sugestões de temas. Mas basicamente é isso. Eu vejo que, embora as pessoas elas voltem para a contratação, elas também querem se profissionalizar para o empreendedorismo. Não deixando a docência de lado, pelo contrário, somando as 2 e ainda exercendo a advocacia, que é, assim, a melhor parte, né? Enfim, vai ter que ficar para um outro... Esse é um outro podcast. É outro, mas todo mundo hoje quer as 2. Sim. E o professor Todo que mundo não quer é contratado... Empreender e dar aula, mas empreender com advocacia. Na hora que a gente brinca do associado, é porque a gente sabe que a vida de associado, ninguém tá querendo ela, mas tá todo mundo já fugindo dela. Porque para você ser um bom empreendedor, você tem que ser um bom professor. Porque você vai estar passando o seu produto, seja conhecimento ou técnicas, enfim, tem que passar de uma forma clara para os alunos. Né? Exatamente. Ficou bom, não vira não. Sua profissionalização, você também... Aqui, rapidinho, não só o professor que não é contratado, não tem essas possibilidades e oportunidades dentro da carreira da docência, eu acredito que seja aquele professor que é o contrário, né? É o professor que não tem iniciativa, que não está a fim de abrir a mente para novas possibilidades, que só está ali para ouvir, não quer contribuir, não está a fim de compartilhar e que abraça tudo para si, sabe? Esse daí, eu acredito que ele não tem nem habilidades necessárias para estar fazendo um trabalho junto com o público, com pessoas. Concordo. Interessante. Tem uns que esperam, que acham que vai cair no colo, né? Ou querem apropriar tudo para si, né? Eu acho que isso fecha o mundo, né? Enfim, E tem os que uma análise acham aí que é a você gente fez. que vai colocar. Que as pessoas espera acham uma que indicação sua. alguém puxou o saco, tá ali porque tá do lado da Fran, porque tá do lado do Lucas, porque tá do lado... Não, cara, você teve que ir lá, você mostrou, você trabalhou, que é o que a gente passa, é o comprometimento, a proatividade. É a iniciativa contada com a colaboração dos outros colegas, né? Igual o meu contrato mesmo foi assim, foi tipo assim, eu fiquei em cima do colégio que eu queria, igual a Fran falou, você tem que ir lá. É uma escola privada. É uma escola privada, que eu estudei. Então, assim, eu fiquei em cima, ofereci aulas gratuitas, ofereci para falar com os pais em reunião de pais, ofereci para falar com o diretor, o supervisor e tudo, e contei com a ajuda de uma colega que estava mais tempo no programa, né, que é a Ingrid.
assim, uma querida que me ajudou a todo tempo. E se ela tivesse esse pensamento individualista de não, se não tá sendo comigo, eu não vou ajudar, talvez eu não teria conseguido, né? Então, é você ser um bom profissional, ser um bom professor em todos os sentidos, não só dentro de sala de aula, mas com os colegas de classe, porque a Ingrid me ajudou, mas também um dia eu posso ajudá-la, né? Nessas conquistas de contratos. Então, assim, a gente conseguir contar com as outras pessoas da nossa sala, do programa. Chegando à parte final, sua profissionalização também você viveu isso, né? Para além do seu contrato como professora de uma escola particular, professora de direito em uma escola particular. Como foi viver do lado de dentro do direito na escola, né? Porque você saiu, então, de aluna lá da pós-graduação, que precisava conversar com as primeiras pessoas, não conhecia ninguém, fez uma matrícula num curso que não é barato, né? Sem conhecer zero. E agora você dentro da casa. Aqui é diferente, né? Como, que é que aconteceu? Assim, eu brinco que eu fui muito entrona, né? Que eu fui entrando, fui ajudando até chegar aqui. E, assim, tem uma mudança muito clara quando você enxergar apenas como aluna, né, da pós, passa a conhecer o programa. Eu falo como se fosse um drone, que vê uma imagem de cima. Quando você é aluna, você vê assim, bonito, legal. E aí, quando você entra para dentro do programa de forma que você tem que fazer algo para que as coisas aconteçam, você tem uma dimensão muito maior, né? Eu acredito que hoje eu tenho uma noção que tem muito detalhezinho atrás de um professor contratado numa escola falando sobre direito, ensinando para os alunos um pouco de sociedade e cidadania. Eu acredito que tem as pessoas que fazem as funções de marcar as aulas, procurar escolas, né, a Fran, aí, treinar os alunos, ver pessoas para acompanhá-los dentro de sala de aula, a parte da Nath com o marketing digital mesmo, na parte do Instagram, coordenação do curso. Às vezes, eu já fiz viagem para outras cidades. Então, para uma viagem acontecer, é muita coisa por trás. É um material que tem que ser separado. Então, por quem que ele vai ser separado? Por quem que vai ser separado, né? Hoje você, né? Hoje sou eu, porque eu aprendi. Mas hoje você conhece os materiais também. Mas, inclusive, é isso, sabe? Porque aqui eu falo até com o pessoal lá de casa. Eu não paro de aprender um segundo. E não é aquilo, tipo, nossa, isso não é muito da minha área, então pra que eu vou aprender, sabe? Aquela sensação que você tem na escola, que você fala assim, gente, pra que eu vou aprender química orgânica? Não, não é isso. É um aprendizado que você fala assim, não é da minha área, mas que doideira que eu tô aprendendo isso. É uma coisa que eu acho que eu nunca teria aprendido se eu estivesse em outro lugar. E aí você passa a dar mais valor para esses pequenos detalhes. Então, para um evento em uma grande cidade ou uma pequena cidade acontecer, existe um enorme movimento aqui no estúdio. A gente tem inúmeros materiais de microfone, câmera, fio, enfim, tudo, tá tudo aqui, né? Bolsa de viagem, produto que a gente vende que é camisa, caneca, tudo isso existe, né? Eu acho que algumas pessoas não veem isso, que existe isso, existe esse movimento. Se você manda uma pergunta no e-mail, existe alguém para responder esse e-mail. Então, assim, a gente está tentando, a gente está conseguindo implementar o programa do Direito na Escola em inúmeras cidades, estados, e a gente vai conseguir crescer cada vez mais. Eu acredito muito nisso, porque eu vejo uma mudança gigantesca do dia que eu entrei como aluna e fui ali bicando, fui entrando, para hoje, né? Eu acho que o Direito na Escola se profissionalizou, além de profissionalizar professores. E os alunos e os membros terem noção disso é fundamental para conseguirem aplicar isso nas suas cidades, né? Nas suas subseções, em escolas particulares, públicas, enfim. Ter uma noção que o programa não é só chegar e dar aula, né? O programa é uma profissionalização. Eu falo que tem um vídeo, né, que o Lucas passa para a gente lá na aula da pós, que é trazendo exatamente essa diferença de amadores para profissionais, que o mundo está repleto de amadores. Ah, Natália, então você está falando que a pessoa que só faz o curso da pós é amador? De jeito nenhum. O curso é extremamente, de uma extrema potência, né? É uma potência muito grande aquele curso. Só que o que você faz quando você assiste aquela aula? O que você vai pegar e fazer para colocar aquilo em prática? O que você vai mudar no seu dia a dia para colocar aquilo que você aprendeu na aula na prática mesmo, né? Como que você vai implementar todas as ideias que você teve, né? Puxar a orelha e falar assim, gente, vai gravar um vídeo agora, vai colocar em prática o que está acontecendo. Então, é deixar o lado amador, que fala assim, tá, na teoria eu sei, né? É muito bonito, você assiste o curso de membros, um curso
maravilhoso, né? Tá tudo explicado, tá tudo mastigado. Mas basta estar mastigado? Será que você tem que pegar aquilo e realmente aplicar para você se tornar um profissional? Sim. Então, assim, eu tive a sorte de ter acesso a esse bastidor. Não é todo mundo que tem. Mas, então, quem não tem que ter pelo menos a noção que isso aqui existe para conseguir aplicar. E o que a pessoa precisa fazer? Eu sei que eu tô te apertando, já deu para extrair muito do que você falou. Para quem tem bons ouvidos, deu para tirar muita coisa da sua fala. Hoje, uma pessoa que quer repetir o que está acontecendo aqui, e é muito comum isso acontecer, e é desejável, a gente ama multiplicar. O que a pessoa precisa saber? O que você viu que as outras pessoas não viram? Porque às vezes a gente está aqui todo dia e a gente não vê. O que você viu? Bom, primeiro, acho que o primeiro passo é também, até copiando o que a Nath falou sobre os professores que são contratados e os que não. Eu acho que a iniciativa é o primeiro passo. E com a iniciativa, você tem que vir com a mente extremamente aberta. Né? Eu falo aberta porque uma das coisas que me pegou na pós foi esse contato com a tecnologia. Porque não tem como um bom profissional, um bom professor, estar afastado de toda essa tecnologia. De Instagram, gravação, microfone. E eu aprendi, inclusive, com você aqui, que para você ser um bom professor, um bom líder, um bom profissional, não basta eu chegar com tudo pronto, sentar aqui na frente e gravar isso aqui. É você testar, é procurar saber qual que é o microfone, qual cabo conecta na câmera, qual luz fica melhor, se o som está conseguindo se reproduzir de forma ok, qual que é o adaptador, qual que é... Enfim, eu acho que tudo que você precisa para ser um bom profissional, você tem que saber daquilo. Eu falo uma frase que minha mãe me falou, e eu acho que isso é aplicável. Eu lembro quando eu era mais nova, ela falava assim, minha filha, você tem que aprender a fazer faxina, entendeu? A limpar as coisas, lavar roupa, lavar uma louça. Aí, mesmo se você for muito rico, se você quiser pagar alguém para fazer, ela falou assim, você precisa saber fazer para você saber mandar. Então, eu reformulo essa frase para aqui. Você precisa saber fazer para você saber executar. Não basta eu chegar na frente de uma câmera e gravar uma ótima aula. Eu tenho que saber tudo que está por trás daquela aula. Porque se qualquer momento algo ali der errado, eu preciso saber o que eu faço para fazer dar certo. Então, eu acho que para uma pessoa conseguir aplicar exatamente isso, né, ela tem que saber fazer antes dela saber mandar ou executar. Né? Ela tem que saber todos os processos. E a iniciativa está aí para isso. Nós estamos aqui, o estúdio é físico, então nós estamos aqui. Né? Quem tiver interesse, pode vir aqui. A gente está aqui para isso, a gente está aqui para mostrar. Tem um dia da semana que você pode receber aqui. Você hoje que está tomando conta aqui dessa parte do voluntariado que vem. Isso. Que dia? Eu estou aqui nas terças, quartas e sextas. As sextas-feiras é melhor para receber. Acredito que a sexta-feira seja melhor, porque deu uma desafogada de todo o serviço que a gente tem durante Quem a quiser semana. vir sexta à tarde, entender. Só marcar, tá? Marca Manda antes. ou no Marca WhatsApp antes. Direito na Escola, marca ou no antes. meu WhatsApp mesmo, ou então no e-mail, né? Que eu tô respondendo e-mail todos os dias. Direito na Escola Oficial. oficial@gmail.com. Legal, Maravilha. então tá aí. Iniciativa e tecnologia. Bom, gente, estouramos aqui o nosso tempo. Quero agradecer. Deu muita coisa legal aqui, muitas coisas interessantes. Acho que depois tem que fazer um com cada um, porque esse aqui vai longe. Mas por hoje, pro primeiro, né, o grande objetivo era fazermos esses ajustes, alinhar a linguagem. Foi Dá o perfeito. start, né? Dar o start. start. Ter a iniciativa. Ter a Então a iniciativa. iniciativa foi dada, a tecnologia tá aqui. Tá aqui, tá Tá tudo aqui. aqui. E a humildade de aprender e saber que a gente não sabe. Exatamente. Então, tá aí. Gente, obrigado. Né? Falo isso em nome do Brasil, falo isso em nome dos alunos que estão nas escolas e os que vão chegar nas escolas e aprenderão direito. Vocês são as pessoas que estão fazendo isso. Tá? E nós temos muito a agradecer ao nosso líder, né? A pessoa que iniciou tudo isso, que tem transformado vidas, que tem capacitado pessoas e possibilitado que os sonhos não morram. Acredito que a gente pode finalizar esse primeiro podcast de introdução falando justamente isso. Não deixem os seus sonhos morrer. Faça o que tem que ser feito para que você também possa experimentar a vivência de sonhos. Porque eu acredito que o Direito na Escola é um sonho seu, não é? Imagina só se você não tivesse dado continuidade a esse trabalho pelo primeiro não que você levou. Que eu acredito que foi até a reprovação na prova da OAB. Sim. Isso não teria gerado tantas outras coisas que vieram depois e que os nãos continuam ainda, né? Todo dia. É isso, é iniciativa e acabativa, né? A gente inicia e a gente acaba. E nós vamos terminar esse serviço
Gente, obrigado pela presença de vocês, por nos ouvir. Então, se você gostou, acha que esse conteúdo pode contribuir para alguém que tem talento para a sala de aula, para alguém que tem talento para mudar a vida de outras pessoas, além de curtir aqui, envia para essa outra pessoa o link, qual que seja a ferramenta que você está ouvindo isso, para realmente a gente multiplicar essa mensagem desse Brasil que dá certo, esse Brasil que evolui, esse Brasil que tem iniciativa, e tecnologia, e constância, e tudo isso que saiu hoje dessas pessoas que estão realmente fazendo isso E dia a voa. dia. Então tá, vamos Maravilha, finalizar. maravilha. Gente, com uma salva de palmas baixa, né? Porque nós estamos no microfone, então valeu. Vai estourar o ouvido da galera. Estourou o vídeo de todo mundo. Então tá, beijo, gente. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo episódio.